Nesse momento missionário, eu trouxe para vocês, queridos ouvintes, um tema que não é recorrente nessa parte do programa. Não me lembro da última vez que nós abordamos aqui a situação da Coreia do Norte e a perseguição dos cristãos. Sabemos que a Coreia do Norte é o país mais fechado para o Evangelho de todo o planeta Terra. E sabemos que a Coreia do Norte também ela é governada por um ditador, um tirano truculento, sanguinário, chamado Kim Jong-un. Ele recebeu o poder do seu pai, que tinha recebido também do seu pai, avô do atual presidente. Kim Jong-un é um tirano muito, muito truculento, mau. E é perseguidor dos cristãos. É o país onde ser cristão é muito, muito difícil. E no decorrer desta semana, nós tivemos o testemunho de alguns cristãos da Coreia do Norte que não se identificaram. Eles tomam o máximo cuidado para ficarem em sigilo. Falam quando tem oportunidade, quando são entrevistados por algum cristão estrangeiro que, com muito cuidado, acaba entrevistando um ou outro cristão na Coreia do Norte. E também pelo telefone, e também por meios de comunicação que são normalmente monitorados todos. A internet, a televisão, o rádio são controlados pelo regime desse ditador. Muito pior do que o Maduro, aí na Venezuela, que caiu há pouco tempo, no dia 3 de janeiro. Que ficou muito, muito rico enquanto toda a população passava fome na Venezuela, e o mesmo acontece na Coreia do Norte. Os cristãos e o povo em geral da Coreia do Norte está se queixando da fome. Estão passando fome. Eu já vou explicar para vocês a origem dessa fome. Estão sofrendo também por causa do frio. A Coreia do Norte está no hemisfério norte, acima do Japão, lá bem no leste da África. É uma península muito grande. A parte norte dessa península é a Coreia do Norte. A parte sul é a Coreia do Norte, é a Coreia do Sul, que tem um sistema capitalista, um sistema de liberdade de produzir, de fazer, de educar. A Coreia do Sul é uma potência econômica, comercial e hoje em dia também militar. Quantas coisas que nós consumimos no dia a dia aqui e que nós nem prestamos atenção porque vem da Coreia do Sul, Carros, computadores, celulares, aparelhos de televisão, micro-ondas, máquina de lavar. Quantos aparelhos são produzidos na Coreia do Sul? Porque tem a liberdade, é um governo de democracia. Coreia do Norte não, regime fechado, regime comunista. E aí, esses cristãos e o povo em geral da Coreia do Norte estão se queixando por causa do frio. Não há energia elétrica. Agora vocês imaginem um frio terrível, porque é um país que está situado bem ao norte, próximo até do Ártico, do Círculo Ártico. Está acima do Japão. O Japão já é um país de clima frio. Imagine então. E
estão se queixando também de fome. Não só os cristãos, mas os coreanos do norte, de um modo geral, estão dizendo que estão passando fome. Eu acredito que é verdade. Por quê? Por que a Coreia do Norte não consegue produzir o suficiente para alimentar a sua própria população? É porque o dinheiro que é conseguido, o que é produzido no país, é destinado para desenvolver armas militares. A Coreia do Norte é conhecida porque ela já tem a bomba atômica. Ela desenvolveu um projeto nuclear com bomba atômica e não somente o artefato nuclear propriamente dito, mas a Coreia do Norte tem o vetor, que é muito importante. O vetor, quer dizer, o míssil que leva a bomba, é preciso que seja muito poderoso. A bomba, no mínimo, a menor bomba atômica, ela pesa 5.000 quilos. 5 toneladas. Então, é preciso que seja um míssil. Ele leva na sua ogiva, no seu nariz, leva uma bomba. Então, para desenvolver isso, o governo da Coreia do Norte empregou muitos recursos que deveriam normalmente ser destinados à educação, à alimentação do povo, o transporte. Tem sido empregado ano a ano para o desenvolvimento militar. É uma potência militar a Coreia do Norte, hoje. É um dos 9 países do mundo que tem tecnologia nuclear, tem o artefato, tem a bomba atômica. E aí, é claro, o povo está sofrendo por causa disso. Para que o seu país, a Coreia do Norte, pudesse desenvolver e chegar ao artefato atômico, Kim Jong-un teve que destinar os recursos do seu país para desenvolver a bomba. E é temido, muito temido, não somente na parte leste da Ásia, mas é temido por outros países, até mesmo pelos Estados Unidos. Porque uma coisa é ter o artefato atômico, e outra coisa é o presidente do país, que pode ser insensato, e pode ser que num acesso de ira ele aperte o botão vermelho, que era o que o Kim Jong-un dizia para o presidente Trump dos Estados Unidos: tome cuidado, porque eu posso apertar o botão vermelho de uma bomba nuclear. E o Trump respondeu para ele: tome cuidado você, porque o meu botão vermelho é maior do que o teu. Até parece conflito, a briga no colégio. Eu me lembro, no colégio, a gente fazia um traço assim ali no recreio, e dizia: olha, você passar dessa linha, você não é homem para isso. Não é? Então, até parece, não é? O Trump, o presidente dos Estados Unidos, e o Kim Jong-un, o presidente da Coreia, ficavam trocando farpas. Mas Trump foi muito habilidoso. Ele foi até lá para conversar com ele. Entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul existe uma zona chamada desmilitarizada. Ela corta o país em 2, e nessa zona desmilitarizada, o Trump se encontrou com o Kim Jong-un, e aí viu que o que ele precisava mesmo era de comida para dar para o seu povo. Então, o Trump, com muita sabedoria, mandou sacas e muitas sacas, eu diria toneladas de arroz e de trigo. E aí calou a boca do presidente Kim Jong-un, tanto é que nesses últimos tempos ele não tem feito nenhuma invectiva, nem contra o Trump, nem contra qualquer outro presidente.
Mas voltando então à questão da população hoje na Coreia do Norte. Estão se queixando de fome, estão se queixando de frio, estão se queixando da falta de remédios. É muito comum, na época do inverno, na época do frio, surgirem doenças respiratórias. Pneumonia, gripes e outras. E os coreanos do norte dizem, olha, não é porque sejam só escassos os remédios, mas custam muito caros. Estão fora do alcance da grande maioria da população da Coreia do Norte. O que é que eles fazem, então? É muito interessante. Eles tomam o rabanete, gengibre e fervem com um pouco de açúcar e tomam esse remédio caseiro para as doenças das vias respiratórias. Vejam bem, nós aqui muitas vezes nós nos queixamos. Nós temos uma cama para dormir, temos teto para nós, temos o nosso pão de cada dia e muitos, mas muitos de nós estão murmurando, se queixando, infelizmente. Mas muitos cristãos estão dizendo na Coreia do Norte, porque estão dizendo que eles só estão sobrevivendo graças às orações e à ajuda que chega até eles de organizações cristãs. E uma organização cristã que leva muita ajuda para esses cristãos da Coreia do Norte é a chamada a Organização de Portas Abertas, que conhece bem o país e que classifica o país como o país número 1 de perseguição aos cristãos, onde a pregação do evangelho é muito, mas muito difícil. Por quê? Porque os meios de comunicação são controlados pelo governo. E o governo não admite. Se alguém é encontrado com uma Bíblia, esse alguém corre o risco de ser mandado para um campo de concentração, campo de trabalhos forçados. Tal é a perseguição que acontece contra os cristãos. E o governo da Coreia do Norte diz que criou muitas fábricas, muitas indústrias para produzir aquilo que é necessário para a população. E os cristãos, e não somente os cristãos da Coreia do Norte, mas a população em geral da Coreia do Norte diz: isso é propaganda governamental, porque não é verdade. A maior parte do povo passa fome, passa frio porque não há energia elétrica, bastante, nessa época do frio, e os remédios estão escassos. Mas eu colhi o depoimento de um desses cristãos que disse o seguinte: é um cristão que não se identifica, veja bem, eles fazem isso em caráter confidencial. Estou comentando aqui porque nós temos essa liberdade, mas lá eles não têm. Ele disse, esse cristão confidencial: com uma confiança inabalável e firme em Jesus Cristo, nós compreendemos que nunca devemos abandonar a nossa fé, mesmo que isso possa custar a nossa vida. Palavra de reflexão para nós. No teu momento devocional, querido ouvinte, lembre do seguinte: você sabe que o momento devocional é obrigatório na vida de qualquer cristão. Ninguém pode crescer espiritualmente sem o momento devocional. Isso foi recomendado, inclusive, por Lutero. Então, no teu momento devocional, ouvinte cristão, deixe 2, 3 minutinhos para orar pela igreja perseguida. A igreja perseguida na Coreia do Norte, na China,
na Nigéria, no Níger, no Paquistão, no Uzbequistão, no Bangladesh, no Afeganistão, na Síria, no Iraque e em vários outros países do norte da África. 2 minutinhos você ora pela igreja perseguida, pede para o Espírito Santo, para cuidar desses cristãos, cuidar dos seus entes queridos, cuidar das suas igrejas, das suas casas. E muitos desses cristãos, embora perseguidos, ainda têm projetos missionários de levar o evangelho para etnias que não conhecem a Cristo Jesus. Ore por esses cristãos perseguidos, onde eles estiverem, porque são muitos, não é? Isso não acontece só na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o pior. Mas a situação deles na China, na Nigéria, no Níger, em outros países da África do Norte, da Argélia, da Líbia, da Tunísia, da Mauritânia, em muitos países ainda os cristãos são perseguidos, são hostilizados, são atacados, são feridos, são mortos. Destine 2, 3 minutinhos do teu momento devocional para orar pela igreja perseguida. Isso é o que eu estou compartilhando com vocês, amados ouvintes.